Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Os números assustam e entristecem. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Aqui no Brasil, ocorre um suicídio a cada 45 minutos, totalizando 32 suicídios em média por dia. E o que também chama atenção é que mais de 90% desses casos poderiam e podem ser evitados. Para se ter uma ideia, mais de 96% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, que podem ser tratados como depressão, transtorno bipolar e abusos de substâncias. Com o objetivo de reduzir esses números, foi criada a campanha Setembro Amarelo, que acontece no país inteiro. Ações de instituições governamentais e não governamentais se intensificam para que a sociedade possa entender melhor o tema. E para falar sobre este assunto tão importante, nós convidamos o psicanalista e especialista em saúde mental, Flávio Khalili. Olá, Flávio. Seja bem-vindo ao Band Entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Falar desse tema que é tão importante, muitas vezes é um grande tabu. É um grande tabu falar sobre suicídio. Suicídio ainda é, né? Ainda é um grande tabu, né? As pessoas têm medo de falar, achando que falando sobre suicídio, você faz com que as pessoas pensem sobre suicídio e cometam suicídio. Na verdade, é o contrário. Falar sobre suicídio, você desmistifica o tema e você dá a liberdade às pessoas a falar do seu sofrimento e não aconteceu o suicídio. Sim. Né? É muito interessante isso, porque aí nós temos dois temas que eu gostaria de tratar com você. Primeiro é a dor da família, né? Que muitas vezes passa por essa tragédia e a gente sabe que todos são afetados e que não quer falar por ser uma ferida. E segundo ponto é esse que você falou, durante muitos anos, eu mesmo quando me formei há muito tempo atrás, eu me formei com essa ideia de que a imprensa não pode falar sobre o suicídio, porque na medida em que você fala, você pode aumentar os casos, um pouco do que está acontecendo com o feminicídio, que aí também é uma questão a se analisar. Mas só que hoje em dia, estudos demonstram e revelam exatamente isso que você falou. Nós temos que falar. Por quê? Porque mais de 90% dos casos podem ser evitados, né? Então, a gente sabe que falar sobre o suicídio vai prevenir o suicídio. E quando você fala que afeta as famílias, uma pessoa que comete suicídio afeta diretamente pelo menos 6 pessoas. Quer dizer, ela adoece pelo menos 6 pessoas em algum tipo de sofrimento. Então, a família, de fato, é muito afetada, as pessoas que estão mais próximas a ela, né? E de que forma a mídia pode ajudar, né? Porque hoje em dia nós estamos falando o que não se deve falar, porque deve ter algum ponto mental aí em que a pessoa que está pensando, de repente, ela possa se sentir incentivada diante de alguma estratégia falha na comunicação, né? Então, o que falar e o que não falar? Bom, quem está pensando em um autoextermínio, em suicídio, está pensando porque está em processo de sofrimento. Então, a gente fala que ninguém quer se matar, a pessoa quer acabar com o sofrimento. Isso é muito interessante, quer matar a dor. Quer matar a dor. Ela não quer tirar a própria vida e às vezes ela não consegue compreender isso, né? E aí o que fazer? Deixar a pessoa falar da dor. Deixar a pessoa falar do sofrimento. Que é o processo de psicanálise mesmo, né? Exatamente. Quer dizer, é a cura pela fala muitas vezes, é isso? Sim, a psicanálise é um processo de análise através da escuta e da fala, né? Que também é estendido num processo de prevenção ao suicídio a essa escuta que a família pode fazer, que os amigos podem fazer. Então, é escutar o que está provocando a dor dessa pessoa. Então, a pessoa não fala muitas vezes da dor porque vai ser julgada por essa dor, né? Vai ser chamada de coitadinha. Então, a melhor forma da gente fazer... Hoje em dia é tanto mimimi que as pessoas falam, né? Mas o mimimi é quando a dor não é sua, né? Quando a dor é do outro, né? Por exemplo, a gente fala da depressão, que é um problema seríssimo. Em muitos casos de suicídio estão ligados à depressão, né? O primeiro fator do suicídio é a depressão, né? O isolamento social, a tristeza e esse isolamento de não querer mais contato com ninguém, né? E não quer falar, não quer ter contato. Por quê? Porque não quer falar da sua dor. Então, o primeiro momento é a gente deixar com que as pessoas falem do seu sofrimento. Né? Sem julgar, e hoje, né? por conta da questão do celular, da ausência da família, então as pessoas não falam mais do que estão sentindo, né? E isso leva essas pessoas a esse isolamento a ponto de querer tirar a própria vida, né? E você tocou num ponto muito interessante também, Flávio, que essa questão da rede social é como se todos nós tivéssemos que estar felizes o tempo inteiro.
né? Então você posta foto, se você for olhar as fotos das pessoas, são fotos das pessoas que estão felizes, estão viajando, enfim, mas isso não é a vida real, porque a vida real eu sinto dor, você sente dor, todo mundo sente dor. Exatamente. E parece que as pessoas querem viver uma ilusão também. As pessoas só querem mostrar aquilo que está feliz o tempo todo. E, de fato, não é verdade, né? Nós temos dores, nós sofremos, nós vivemos coisas boas e ruins o tempo todo. E todo mundo vive isso. Só que nós só publicitamos aquilo que é bom. E aí você imagina uma pessoa que tem uma depressão ou que tem algum transtorno que leva ao suicídio, como você falou, 96% é propenso ou tem algum tipo de transtorno, ela não pode falar disso. Então, ela quer acabar com o quê? Com a vida? Não, com a dor. E o que a sociedade pode fazer, então, nesse sentido? E aí a gente vai destacar que existe o programa CVV, né? Centros de Valorização da Vida. Qual o número, você se lembra? 188. 188. Então, 188 é um número gratuito que as pessoas... Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem dinheiro para pagar um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, né? Não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, liga nesse 188 que lá tem uma pessoa que vai fazer exatamente isso que você falou, está pronto para escutar. Exatamente. O CVV, esse número é um número no Brasil inteiro, gratuito, 24 horas por dia vai ter alguém para escutar essa dor. Então, você que está passando por algum processo de dor, liga no 188 a qualquer momento e lá vai ter uma pessoa, um voluntário do CVV que vai poder fazer essa escuta e de repente encaminhar para algum espaço, para algum CAPS, para algum centro que possa atender essa pessoa. Como é a visão da psicanálise com relação a esse sentimento, a tentativa e o sentimento de querer sair do mundo, deixar o mundo? Então, nós precisamos, a psicanálise lida diretamente com a ideia da frustração, né? O ser humano que não lida com a frustração, que não sabe lidar com essas questões, ele quer tirar a própria vida. E aí entender que nós vivemos num mundo onde, ora, nós vamos estar bem-sucedidos, ora não, ora nós vamos estar felizes, ora tristes, ora nós vamos ter altos e baixos o tempo todo. Então, não saber lidar com esse tipo de frustração e não ter com quem falar, com quem mensurar isso, vai levar a gente a uma ideia de autoextermínio, né? Então, a psicanálise, ela lida com a perda como lida com as questões do dia a dia. Nós precisamos saber perder, né? E como a psicanálise lida muito com a ideia do inconsciente, nós trabalhamos com a ideia do inconsciente, com essa relação de mãe, pai, com essa relação familiar, quando essas perdas acontecem durante a nossa história e essa criança nesse processo não soube lidar com isso, ela pode ter alguns traços, algumas ideações suicidas em função desses buracos, né, desses vazios que ficou ao longo da história, né? Falar sobre isso é preencher esses vazios. Poder falar daquilo que dói é preencher esses vazios. Interessante. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote, portanto, o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Nosso entrevistado é o psicanalista e especialista em saúde mental, Flávio Khalili. Flávio, nós falávamos anteriormente sobre a importância do ser humano aprender a lidar com as frustrações, porque todos nós somos frustrados na vida, né? A vida não vai nos dar o que a gente quer necessariamente e, enfim, isso é muito comum acontecer. E a gente vê, e isso está sendo muito debatido, essa geração de pais e mães que trabalham fora, muitas vezes não tem o tempo cronológico que gostaria de ter com os filhos, embora a gente saiba que o que importa mais é a quantidade, não a qualidade de tempo, né? Mas para compensar essa falta ou essa culpa que os pais têm, muitas vezes eles não deixam as crianças se frustrarem, né? Então, tudo que a criança quer, se você quer isso, eu vou comprar. Ok que tenha condições de comprar, mas a questão não é essa. A questão é, a criança, ela precisa aprender a ouvir o não, para ela crescer um adulto também sabendo lidar com as frustrações, não é isso?
Então, o pai não sabe lidar com não, aí não quer que a criança lide com não, né? Sim. E aí ela dá coisas, ela coloca a criança em 1000 atividades para não ter contato com a criança, né? Ou para não ter, por ela não ter tempo, né? Então, acho que ter qualidade nesse contato é o mais importante, né? Às vezes ela não tem tempo, mas se você chega em casa em meia hora que você pergunta como é que foi o dia... Você deixa o celular de lado, né? Você deixa o celular de lado. E foca ali no seu filho, na Então, sua aí filha. vai... E lidar com a frustração da criança é falar assim, ó, pai, a criança pode chorar. A criança, ela não vai morrer de chorar, né? É importante que ela chore. É importante que ela entenda que isso não é dela, isso é do irmãozinho, isso é do colega da escola, né? Ela não vai ter tudo na vida. Você falou que nós somos adultos frustrados. Por quê? Porque na infância, muitas vezes, enganaram a gente dizendo que a gente podia tudo, que a gente era super-herói, que a gente ia dar conta de tudo. E a gente não vai dar conta de tudo. A gente não vai saber lidar com tudo. Há coisas que a gente vai lidar com muito mais facilidade e há coisas que a gente vai sofrer um pouco em função de não dar conta dessa frustração, desse sofrimento. Né? E a gente fala, você estava me dizendo que o maior índice de suicídio é na faixa etária entre 18 e 29 anos, mas existe também o suicídio entre crianças e adolescentes, né? Que talvez seja mais doloroso ainda a sociedade encarar e ver isso, mas é algo que a gente precisa aprender a lidar, né? Talvez um diálogo, uma conversa com essa criança, com esse adolescente? Então, é bom a gente perceber quando essa criança, esse adolescente está em sofrimento, né? Essas reclamações diárias da criança, dizendo que quer sumir, que não quer estar ali, que não gosta de fulano, de ciclano, que não gosta da vida, que não quer acordar. O adolescente é muito isso, né? Dorme o dia inteiro, passa o dia inteiro no celular, quando não está no celular está dormindo, não quer ter contato social com ninguém, né? Então é importante a família prestar atenção nisso e ao prestar atenção nisso, perguntar o que está acontecendo. Muitas vezes, Renata, a família não quer perguntar para não saber o que está acontecendo. É verdade. Então manda para um terapeuta, manda para um outro especialista, mas ela não quer saber, porque se ela souber, ela vai ter que lidar diretamente com esse problema. Então a melhor maneira é conversar com os filhos, é conversar com a criança, é ter tempo com ela. Você só vai ter contato com esse sofrimento, vai saber desse sofrimento, se você tiver um contato com essa criança ou com esse adolescente, que hoje em dia, infelizmente, não acontece muito. Não acontece muito. E tem algo também que é muito grave, que são a internet, né? Ou seja, a criança está ali com um tablet, com um celular, ela tem um universo ali à disposição dela, se os pais não controlam. E recentemente até foi denunciado, aí não sei se chegou no Brasil, não sei se chegou aqui ao Brasil, mas mais nos Estados Unidos, de pais que tiveram acesso a programas infantis, onde personagens estavam se matando e ensinando as crianças e os adolescentes a se matarem. Quer dizer, a importância dos pais monitorarem aquilo que as crianças e os adolescentes estão vendo também. Os pais não têm acesso ao celular das crianças, né? Eu trabalho numa escola também, né? Sou pedagogo e trabalho numa escola classe. E às vezes os problemas que os professores têm na sala de aula e vêm para a escuta terapêutica, o pai diz, mas eu não sei o que está acontecendo com meu filho, lá em casa ele não é assim, ele não fala isso, ele não é agressivo. Então vamos ver de onde está vindo isso? Aí a gente vai ver o desenho que essa criança está assistindo, o joguinho que ela está tendo contato, as relações que ela está tendo contato via redes sociais. E a gente pergunta, em casa, com quem que ela tem contato? E quando a gente pergunta isso direto para a criança, ela diz assim, eu só fico com meu irmão, com a moça que trabalha lá em casa. Quer dizer, a relação física e afetiva que ela tem é mínima. Então, só que supostamente ela tem lá 1000 amigos, 400 amigos. Então, ela acha que tem esse grupo de pessoas. Quando afetivamente, emocionalmente, ela precisa contar com alguém, quem ela tem? Então, sim, é importante os pais perguntarem quem seu filho tem, quem você acha que seu filho pode contar, pode confiar. Seu filho conta tudo para você? Você sabe tudo, você sabe quem são os amigos dele, quais os jogos que ele usa, as conversas que ele tem, né? Então, volta e meia a gente olha, assim, pergunta às crianças, ou olha de algum sobrinho e de algumas pessoas próximas, e a gente vê que são outras pessoas nas redes sociais. É verdade, é um universo à parte, né? Esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante, que era assim, antigamente os pais, ou até hoje, não deixam uma criança brincando sozinha no parquinho, né?
Ninguém vai deixar uma criança brincando sozinha no parquinho, mas deixa a criança sozinha nas redes sociais. Exatamente. Ou seja, elas têm acesso a inúmeras coisas ali que os pais não têm condições e acham que elas estão protegidas. Não há proteção ali. Então, quer dizer, elas deixam sozinha com muito mais pessoas. Muito mais. Né? Então, ela não tem um contato físico mais, mas ela tem um contato mental ali, de influência mental, de influência de ideias, e que conceitos. Pode incentivar o suicídio também. Exatamente, né? Exatamente. Se você for pegar hoje a maioria desses jogos que tem via internet, alguém que mata alguém que bate alguém que leva vantagem em cima de alguém. Né? Então, a criança vai reproduzir isso na escola, em casa. Né? E olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas pelo telefone 999769204. Agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí que eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Nosso entrevistado é o psicanalista, especialista em saúde mental, Flávio Khalili. Flávio, é muito comum a gente ouvir assim de familiares ou de amigos de pessoas que infelizmente se matam. Nossa, mas parecia uma pessoa tão feliz, né? Não dava sinais de que tendia a fazer isso. Mas na verdade, por mais que sejam sutis, às vezes são sutis e outros não, as pessoas dão sinais, né? Sim, sim. Todas as pessoas que cometem o autoextermínio deram algum sinal de que ia acabar com a própria vida, né? Então, é importante a gente estar atento, né? Quais são esses sinais? Bom, são sinais muito sutis, né? Então, primeiro, o isolamento social, né? A insatisfação com a vida, sempre reclamando de alguma coisa, sempre se comparando com alguém ou com alguma situação de vida, isso é um sinal. Frases, né? Como quero enfiar minha cabeça no buraco e não sair nunca mais, quero dormir e não acordar nunca mais, está muito pesado para mim, né? Quero viajar o mundo todo, quero sair daqui. Então, a ideia de sair daqui, a ideia de acabar com uma situação é um índice, é um sinal de que essa pessoa está querendo fugir, tá vendo? Fugir da dor, né? Fugir dessa situação. Tá? Então, por isso que ouvir a criança, ouvir o adolescente, ouvir o que ela está dizendo para poder interpretar, isso é muito importante. E o adulto, né? Então, quer dizer, os amigos, os familiares, eles têm um papel muito importante, né? Tem. Por isso que as pesquisas mostram que de 10 suicídios, 9 seriam preveníveis. Isso né? me chama muita atenção. Por quê? Porque essas pessoas já falaram de alguma forma, em algum momento, que queriam tirar a vida. Elas não falam, eu quero tirar a minha vida, mas elas falam, eu quero sair daqui, eu não dou conta mais, eu estou sufocado, é muita coisa para mim. A gente já ouviu essas frases, né? É muito pesada essa vida, eu não estou dando conta disso, né? Então, e como você colocou logo no início da entrevista, a questão dos transtornos mentais, né? Então, a depressão, são tratáveis, né? Que são tratáveis. Então, esses dias a gente estava conversando assim, sobre um colega que ora está eufórico, ora está depressivo, que é a bipolaridade, uma espécie de bipolaridade. Então, quer dizer, esses sinais, né, de sofrimento psíquico, essa pessoa que não se vê assim, em um momento ela pode querer acabar com esse sofrimento, que é um sofrimento, essa alteração de humor, essa alteração de personalidade, né? A gente tem aqui uma cartilha que é do Ministério Público do Distrito Federal, que foi confeccionada exatamente por conta desse Setembro Amarelo, né? A cartilhinha, ela é amarela, como a gente está vendo aqui. Então, é uma cartilha física, mas ela também está disponível no próprio site do MPDFT, do Ministério Público do Distrito Federal. E aqui, então, são várias coisas, né? E aqui fala dos fatores de risco, né? Ou seja, tem tentativa anterior de suicídio, porque às vezes as pessoas falam assim, cachorro que late não morde, né? Não tem isso? Ou seja, não, você está falando muito que vai se matar porque não vai se matar. Não, né? Não. Isso está errado. Acha que é frescura, ela está querendo chamar atenção. Não, ela está querendo chamar atenção por conta de uma dor que ela está vivendo. Então, temos que prestar atenção nisso. Aí tem aqui, exposição ao suicídio de outras pessoas, ficar falando muito sobre, como é que é nós isso? não podemos ficar divulgando o suicídio para não incentivar o suicídio, mas divulgar a questão da felicidade, da alegria, da vida, do como é bom viver, né?
Entendi. Então, aqui tem risco de violência, traumas, abuso físico, abuso sexual, negligência e abandono. Então, são fatores de risco, né, que a pessoa foi exposta durante a vida e que isso pode levar ao suicídio, né? Dificuldade de lidar com perdas, né? Acesso a meios lentais, né? Também, às vezes, as pessoas têm acesso a arma de fogo, uma coisa a gente tem que ter cuidado. Doenças crônicas, pessoas que ou têm ou algum familiar tem, então ela quer acabar com esse sofrimento e acha que é a única forma de lidar com isso, né? Alguns acontecimentos destrutivos também, às vezes acidente, às vezes algum abuso, né? Isso tudo pode levar a pessoa a querer. E aí, quais são os fatores de proteção, portanto? Então acho que é mais importante a gente falar dos fatores de proteção para que a família esteja atento a essas questões, né? Então, o primeiro fator de proteção que a gente fala é a questão de gerar vínculos, ter vínculos. Então, estar em uma família, estar em um grupo, estar em uma comunidade, isso é fator de proteção. Bacana. Tá? Então, a religião? A religião é um fator de proteção, porque a pessoa se sente ali num grupo, né, numa comunidade. Legal. Aí tem resiliência, capacidade de resolver problemas. Capacidade de lidar com as perdas, de lidar com os problemas da vida, também é um fator de proteção. Em geral, as pessoas pensam em suicídio? Isso faz parte? A gente pode dizer que faz parte da... Uma pesquisa da Unicamp diz que uma média de 17% das pessoas, em algum momento da vida, já pensaram em suicídio. Então, nós provavelmente já pensamos em algum momento em suicídio. Talvez não com a palavra suicídio, mas com a ideia de sair 17%, daqui. 17% achei que fosse maior. Da comunidade, da sociedade, já pensou, assim, já pensou em um planejamento sobre como fazer isso. A bebida alcoólica e as drogas, de uma forma geral, elas, muitas vezes, elas podem incentivar ou até mesmo... Não seria coragem, né? Mas são fatores de risco também? O uso de substâncias psicoativas são um fator de risco, porque elas potencializam a ideia né? Então, elas sempre vão potencializar, seja a coragem, seja ou não ter controle mental daquilo que estão fazendo. Então, elas vão e fazem, né? Então, o beber demais, o estar envolvido com drogas ou com outras coisas um fator de risco. Tem muita questão de agir por impulso também? As pessoas que são muito impulsivas, elas às vezes pensam e fazem, né? Então, assim, conversar com alguém que tem alguma ideação suicida e que você pensar que essa pessoa, ela faz as coisas por impulso, é uma pessoa que precisa ter uma atenção, um cuidado maior, porque numa hora de ir fazer, ela infelizmente acaba cometendo, né? Então, pessoas impulsivas têm que ter um cuidado maior. Tá. Então, nesse mês de setembro, várias ações vão estar ocorrendo, né, na cidade toda, onde as pessoas estão falando mais, conversando isso que a gente conversou, ou seja, quem está em casa muitas vezes passa por essa dor, por esse pensamento suicida, é entender que há saída, há solução, muitas vezes uma doença que é tratável, que ela pode se livrar dessa doença, né? Então, o mês de Setembro Amarelo, toda a comunidade, né, vai estar falando sobre isso, escolas, instituições. Então, é importante que a família aproveite esse mês, né, para falar um pouco sobre isso. E a qualquer sinal de sofrimento, a qualquer sinal de fala sobre morte, é importante buscar um profissional para cuidar disso, né? Então, qualquer sinal, o primeiro profissional é o médico mesmo, psiquiatra. Que se busca para tirar essa pessoa dentro de uma situação de risco. Porque muitas vezes é necessário o uso do medicamento. Muitas vezes é necessário, né? Para proteger essa pessoa, porque por ela ser impossível, por ela ter acesso a alguns mecanismos, ela precisa ser de alguma forma contida, né? E a vida é bela, né? O importante é enxergar esse lado bom da vida, né? Que cada um de nós tem que procurar e a gente consegue, com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui, Eu que agradeço. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu espero você até lá. Tchau, tchau.